Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também uma mensagem introdutória em cada assunto que temos ali abordado. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e seja bem-vindo em nome de Jesus. É a lição de número 9 que nós vamos estudar no próximo domingo, em tempos de violência cibernética. Como nós cristãos, como a igreja deve reagir a esses crimes de violência que está acontecendo, que acontece pelo mundo afora, nos meios de comunicação, nas redes sociais, pela internet. O que a igreja deve fazer? Como os cristãos devem se comportar? Cibernética, ela estuda os mecanismos de comunicação, de controle nas máquinas e também nos seres humanos. Por quê? É o ser humano que usa essas máquinas, é o ser humano que usa a internet, que usa os computadores, que usa os celulares, que usa os carros, enfim, é o ser humano que está usando. E se neste ser humano, se nesta pessoa, se tiver um sentimento maligno, se tiver um espírito mau para cometer crimes de violência, ele vai então se expressar, ele vai usar essa máquina, ele vai usar a internet, ele vai usar o telefone celular, ele vai usar qualquer meio cibernético para expressar essa violência, para expressar este mal, para cometer muitos crimes que estão acontecendo pelo mundo afora. Pessoas que roubam pela internet, pessoas que ferem outras pessoas através das redes sociais, pessoas que machucam outras, que deixam outras marcadas além do tempo, enfim, crimes que estão acontecendo também no trânsito, quantas pessoas violentas, quantas pessoas brigando, quantas pessoas se matando, se violentando, não só nas redes sociais, não só pelo sistema virtual de comunicação, mas também nos trânsitos, nas ruas, enfim, muita violência acontecendo nesse sistema pela cibernética, que é esse estudo em que o homem, que o ser humano, ele tem aí acesso e comete esses crimes. Se no seu coração estiver alojado ali um espírito maligno, ele vai marcar pessoas para o resto da vida, ele vai prejudicar as pessoas, coisas que o homem poderia usar somente para o bem, muitas pessoas usam para cometer aquilo que é mal. Mas nós, Igreja do Senhor Jesus, nós que somos cheios do Espírito Santo, nós que temos Deus na nossa vida, devemos combater isso, falando a palavra de Deus, devemos combater isso, pregando o Evangelho, devemos combater esses crimes violentos que está acontecendo, esses crimes pela cibernética que está acontecendo. Nós devemos combater isso, anunciando o Evangelho, falando a palavra de Deus, anunciando a salvação. E essas pessoas então, convertendo-se ao Senhor, todo o mal que estiver no seu coração, todo o desejo de fazer e de cometer crimes violentos pelas redes sociais, pela internet, por outros meios de comunicação, tudo isso vai sair da sua vida e dentro do seu coração vai haver somente coisas boas para serem expressadas, para serem transmitidas, para serem faladas. Por isso nós, como Igreja do Senhor, devemos ter um sentimento de amor e começar
anunciar a cada dia mais a palavra do Senhor, anunciar o Evangelho, falando a palavra de Deus, enfim, por todos os meios que nós encontrarmos, anunciarmos a salvação, pelo meio virtual, encontrando pessoas nas ruas, enfim, vamos impregnar este mundo da palavra de Deus, falar com autoridade e com poder do Evangelho que salva, do Evangelho que transforma o mais vil pecador, e então a violência com certeza será amenizada neste sistema cibernético que vem aí multiplicando-se a cada dia, crimes de todas as qualidades, crimes que estão prejudicando muitas pessoas. Que Deus possa nos abençoar ricamente como igreja de Cristo, como os cristãos que nós somos, influenciar as pessoas a fazer coisas boas através da cibernética. A leitura de segunda-feira é Provérbios capítulo 3 e o versículo de número 31. Não tenhas inveja do homem violento, não escolhas nenhum dos seus caminhos. Não sigo o caminho dos maus. Nós não temos que ter inveja dos homens violentos. Nós não temos que ter inveja de ninguém, né? Não devemos seguir o caminho daqueles que cometem coisas más, daqueles que fazem coisas más. Não devemos ser influenciados por essas maldades, mas devemos sim combatê-las e influenciar coisas boas para as pessoas. Os Salmos 1 e o versículo 1 diz aqui que bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não é influenciado, ele não anda segundo o conselho que o ímpio dá para ele. Ele também não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores estão andando por caminhos maus, então ele não vai andar no caminho dos pecadores, nem vai se assentar também na roda dos escarnecedores, daqueles que querem influenciar pessoas falando mal, falando coisas que não agradam a Deus. E quantos cristãos estão aceitando o conselho dos ímpios? Quantos cristãos estão detidos no caminho dos pecadores? E quantos cristãos estão se assentando na roda dos escarnecedores e sendo influenciados em fazer também coisas más? Mas aqueles que são cheios do Espírito de Deus, aqueles que têm um compromisso sério com o Senhor, eles fazem apenas aquilo que agrada ao Senhor. Então, pessoas influenciadoras, elas têm em todos os lugares. Então, tem em todos os lugares pessoas que influenciam outras pessoas para fazerem tanto o bem quanto o mal. Que as pessoas que gostam e que amam ao Senhor possam influenciar somente para o bem. Mas muitas pessoas estão espalhadas em todos os lugares, influenciando outras a fazerem aquilo que é mal. Elas são capazes de convencer uma pessoa a cometer algo errado. Quem influencia para o mal, ele tem essa capacidade de fazer com que as outras pessoas que a ouvem cometer também coisas erradas, coisas más, serem maldosos assim como eles são. Não se permita, negue qualquer tipo de influência e dê o exemplo de que você é um cristão. Quando pessoas que influenciam outras a fazerem aquilo que é mal, estiver perto de você, querer
conviver com você, o que você deve fazer? Não se permitir ser influenciado por coisas más. Não se permitir ser influenciado pelo crime da violência. E nós estamos falando da violência que está imperando hoje no mundo em que nós estamos vivendo, que é a violência cibernética. E muitas pessoas estão sendo influenciadas para cometer esses crimes que está causando mal às famílias, que está causando mal às sociedades. Então, jovens cristãos, vamos combater este mal e não ser influenciados por essas coisas maldosas e viveremos então na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos ser prudentes com pessoas que têm a capacidade de nos influenciar no caminho do mal. É claro, trabalhamos, temos colegas de trabalho no meio ambiente onde nós vivemos, temos também amizade, e essas amizades, como elas são? Há amizades, há amigos, há colegas de trabalho que têm uma capacidade grande, assim como pessoas têm uma capacidade enorme de influenciar outros para o bem, há pessoas que influenciam outros para o mal. Então, e temos amigos assim, no trabalho, no meio onde você vive, você vai encontrar pessoas assim. Então, o que nós devemos ser? Devemos ser prudentes para não ser influenciados pelo mal. Pessoas que seguem um caminho de pecado, cedo ou mais tarde, essas pessoas vão caírem, ou seja, vão acontecer alguma coisa de mal, podem parar na prisão, podem perderem a vida, podem ser prejudicados pelo resto da vida, podem ser marcados pelo resto da vida. E os jovens cristãos, o que nós devemos fazer? Influenciar essas pessoas para serem cristãos como somos, influenciarem essas pessoas para virem à casa de Deus e dizer que servir a Deus é alegria, que servir Deus é coisa boa e que isso é que é viver. Então, mesmo que não colha o seu mal aqui na terra, essas pessoas, no julgamento do Senhor, elas não vão escapar. Então, vamos ser prudentes quanto a essas coisas. Devemos ser cheios do Espírito Santo. É o que eu estava dizendo agora. Ser cheios do Espírito Santo. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos orar mais. Vamos buscar mais o Espírito Santo na nossa vida. Vamos ser mais cheios da presença de Deus, para que nós possamos vencer esta influência maligna. O ser humano é sensível ao pecado. Sim, o ser humano é sensível ao pecado porque herdou uma natureza pecaminosa e já nasce pecando, já nasce querendo pecar, fazendo aquilo que não agrada. Então o ser humano, por isso, ele é sensível ao pecado. Mas se nos enchermos do Espírito do Senhor, nós vamos procurar ser forte, cheios do Espírito Santo de Deus, vamos conseguir vencer a violência, vamos conseguir vencer os crimes na internet, não vamos ser influenciados pelas violências que há nesse sistema cibernético. Nós vamos conseguir vencer porque estaremos cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos ter mais tempos para oração, vamos ter mais tempo para estar na casa de Deus, vamos ter mais tempo para ler a Bíblia, para estudar a palavra do Senhor e assim sermos cheios de graça e de amor e assim vencermos toda a maldade, todos os crimes. Nós não vamos ser levados, não vamos ser influenciados,
mas precisamos estar cheios do Espírito Santo. Procurarmos ser forte ante o pecado. Venceremos e seremos merecedores da vida eterna juntamente com Cristo Jesus. Vencendo todo este mal, sendo cheio do Espírito Santo, não sendo influenciado por esses crimes de violência e principalmente na cibernética, nós vamos estar com o Senhor, porque viveremos uma vida justa diante de Deus. Provérbios capítulo 12 e o versículo de número 6 é a leitura de terça-feira. As palavras dos ímpios são ciladas, hein? As palavras dos ímpios, as palavras do homem que não tem Deus na sua vida, palavras de homens que não são cheios do Espírito Santo, que não têm compromisso com o Senhor, são ciladas para derramar sangue. E quando não derrama sangue nas outras pessoas, derrama lágrimas. Quando não derrama lágrimas nas outras pessoas, marca a vida da pessoa com uma coisa má para o resto da vida. Quando nada faz disso, prejudica as pessoas, derramando prejuízos, derramando marcas, derramando lágrimas, derramando tudo que é mal para as outras pessoas, as ciladas para derramar sangue. Mas a boca dos retos faz o quê? Livra do mal. A boca daqueles que falam coisas boas, a boca daqueles que procuram influenciar através da sua vida cristã as outras pessoas também a se converterem ao Senhor Jesus, são os retos. Livra os outros de cometerem aquilo que é mal. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue. Não devemos ser como os ímpios. Eles não dominam a ira e a violência. Por quê? Porque neles impera o espírito maligno. Quem não tem o Espírito Santo de Deus na vida, quem não tem compromisso com Deus na vida, ele está livre para ser usado pelo diabo e cometer a ira, ou seja, deixar expressar a sua ira e cometer a violência. E principalmente nos dias de hoje, que é muito mais fácil expressar essa ira e deixar a violência transparecer através dos meios de comunicação, através das redes sociais, através da internet, através, enfim, de toda a cibernética. A ira é um sentimento muito forte, difícil de controlar. Difícil de controlar. Como nós conseguimos controlar este sentimento que tem prejudicado muitas pessoas? Como que nós conseguimos controlar este sentimento de ira que tem levado, que tem prejudicado pessoas, que tem marcado com coisas más a vida de famílias inteiras? Como nós venceremos? Sendo cheios do Espírito Santo. Os homens sem compromisso com Deus falam sem temor ao Senhor. Quem não teme ao Senhor, quem não respeita ao Senhor, quem não honra ao Senhor, quem não tem compromisso com Deus, fala o que vem na sua boca, fala sem pensar, fala sem temor a Deus e acaba prejudicando. E hoje as pessoas estão falando na tecla do seu computador. Hoje as pessoas estão falando de forma digital e prejudicando muitas pessoas.
Suas palavras são fontes de violência e maldade. Ou seja, as suas palavras, aquilo que ele fala, aquilo que ele expressa, como ele se comporta com violência e com maldade, cometendo crimes que têm marcado muitas pessoas, crimes que têm prejudicado a sociedade. Nós cristãos devemos dominar esse sentimento maligno, sendo cheio do Espírito Santo. Devemos ter cuidado para que esse sentimento também não venha nos comprometer com Satanás, para fazermos as obras do diabo, matar, roubar e destruir. Mas nós devemos ser cheios do Espírito Santo e produzirmos as virtudes do fruto do Espírito e então manifestar, expressar coisas boas para com as pessoas com quem nós convivemos no dia a dia. Provérbios capítulo 18 e o versículo 21 é a leitura de quarta-feira, diz que a morte e a vida estão no poder da língua e hoje está também no poder dos dedos das pessoas. Não é? Aquilo que ele quer falar, expressa nos dedos, não é? Teclando, escrevendo, fazendo coisas más, prejudicando, incriminando, falando mal, fofocando, fuxicando, fazendo tudo que é mal, roubando, enfim, cometendo crimes como a pedofilia, cometendo outros crimes contra a raça humana. Enfim, são tantos os crimes que acontecem nesse mundo através da cibernética. Não usam mais a fala, usam os dedos na tecla do seu computador ou seja, digitalizando de forma digital, trazendo e prejudicando muita gente. Então, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Por quê? Porque Deus está vendo. A pessoa pode estar sozinha, cometendo crimes sozinho, mas Deus está vendo, e um dia Ele chamará esta pessoa, e essa pessoa dará conta de todos esses crimes violentos que estão cometendo contra a sociedade. Dará conta de tudo aquilo que está fazendo injustamente contra as pessoas inocentes, contra crianças, contra adolescentes, contra jovens que querem que podem ter um futuro promissor, que podem ter sucesso, mas essas pessoas com violência têm atacado através da cibernética, através dos computadores, dos celulares, usando de forma maldosa e prejudicando quantas crianças, quantos adolescentes, quantas pessoas. Eu tenho netos, você também pode ter, você tem filhos. Vamos, irmãos, vamos combater tudo isso, pregando o Evangelho, falando contra, enfim, fazendo o que nós podemos fazer para combater esses crimes que estão acontecendo nos dias de hoje. Vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos pedir a sua misericórdia, vamos pedir a sua compaixão, para que esses crimes terríveis que estão acontecendo nos dias de hoje, contra as pessoas, estão espalhando pelo mundo afora crimes violentos. E nós o que temos que fazer? Derramar lágrimas, chorar, pedir a compaixão de Deus, pedir a misericórdia e falar, usar também esses meios, os mesmos meios que eles usam para cometer esses crimes. Nós também podemos usar esses meios e combater, ir contra e falar o que é bom, dizer o que é bom,
falar aquilo que alegra, que conforta e que leva paz para jovens, para adolescentes, para crianças, para adultos, para famílias, para idosos, para a sociedade e para o mundo, levar a paz, assim como Jesus nos ensinou. Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, mas enfrentaremos com muita graça e com muito poder, e vamos vencer, porque Jesus venceu, e se Ele venceu, temos Cristo na vida, nós também venceremos em nome de Jesus. A morte e a vida está no poder da língua, e como eu estava dizendo hoje, está no poder dos dedos de muitas pessoas malignas, mas os nossos dedos são santos, os nossos dedos também são de Deus, então vamos usá-los para fazer o que é de Deus. Vamos usar os nossos dedos também nas teclas ou nos aparelhos digitais e vamos usar para levar a palavra do Senhor, para levar o amor, para levar a graça e para combater todos esses crimes cibernéticos que estão acontecendo pelo mundo afora. Quem se submete a Deus tem cuidado com o que fala. A língua, ela tem um grande poder. Com a língua podemos amaldiçoar, podemos abençoar ou amaldiçoar. É o que eu estava acabando de dizer agora, hoje é com os dedos, você abençoa e você também amaldiçoa. Claro, com a língua também, você pode falar, os meios digitais hoje, as máquinas que os homens podem ter acesso hoje, tanto pode falar, quanto pode escrever, enfim, pode usar para abençoar ou amaldiçoar, encorajar ou deixar abaixo, deixar a pessoa humilhada, acabada e até salvar ou matar. Por isso é muito importante aprender a controlar a língua. Controle sua língua, meu irmão. Eu também devo controlar a minha, porque a língua tem um grande poder. Quem não controla a língua tem muitos problemas. Então, por isso é que devemos controlar. Os problemas são muitos, porque depois de uma palavra falada, não tem como voltar atrás. Falou, já prejudicou, e depois fica difícil. Então, traz problemas para a pessoa que falou e para quem ouviu. Então, falar a palavra de Deus abençoa e traz sabedoria. Então, devemos sempre abençoar com a nossa língua. E como nós abençoamos? Nós abençoamos falando a palavra de Deus. Nós abençoamos pregando o Evangelho. Nós abençoamos orando pelas pessoas. Nós abençoamos anunciando e dizendo que Jesus é bom. Anunciamos com o nosso comportamento de cristão verdadeiro. Anunciando, abençoando, nós podemos abençoar as pessoas não sendo hipócritas, não sendo fingidos, mas sendo verdadeiros no que falamos e como nós nos comportamos. Agora aqui nós temos o bullying, né? E para falar sobre este assunto, temos aqui segundo livro de Reis, no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos 23 e 24, mas aqui é uma história, você pode ler toda a história se você quiser. É a leitura de quinta-feira. Então subiu dali a Betel, isso Eliseu. Eliseu que fez esta caminhada até Betel. E subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombaram de Eliseu. E a zombação dos meninos era essa: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás,
Eliseu viu aqueles jovens, aqueles meninos, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Eliseu, ele não falou para que os ursos viessem e comessem os meninos, não. Ele amaldiçoou os meninos no nome do Senhor. Então o que aconteceu? 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos, 42 jovens. Não sabemos quantos jovens tinham, se foram todos que foram comidos, porque aqui diz que as ursas despedaçaram 42 daqueles meninos, ou daqueles jovens. Então, o que Eliseu estava sofrendo aqui era um bullying e terminou com um fim muito trágico. Isso acontece muito nos dias de hoje, né? No tempo passado, nós chamávamos isso de humilhação, de opressão, agora chamamos de bullying, né? Com um fim, e teve um fim muito trágico aqui, essa humilhação que sofreu o Eliseu, e acabou então amaldiçoando aqueles jovens em um momento assim muito difícil. Mas vamos ver aqui mais alguma coisa. Veja que Eliseu foi atacado por 42 jovens. O fato de aquele grupo não estar acompanhado pelos pais, isso então diz, em primeiro plano, não se tratar de crianças. Então não eram crianças, porque não estava ali acompanhada dos seus pais, mas de jovens. E aqui fazemos aqui uma conjectura, né, que esses jovens teriam aí de 12 a 16 anos de idade. O escárnio promovido contra o profeta parece ter tido um fundo espiritual blasfemo. Por quê? Começando pela expressão sobe. Por que sobe? Porque no alto de Betel, na montanha de Betel, estava lá o altar do sacrifício. O altar do sacrifício que tinha sido construído por Jeroboão, né? Então, sobe, que se referia ao altar mais alto de Betel, destinado aos sacrifícios idólatras. Então os jovens diziam: sobe, calvo, sobe, calvo. Agora, os jovens ainda chamaram o profeta de calvo, que é uma palavra que na verdade identificava uma pessoa que estava enlutada. Quando a pessoa estava enlutada, morreu alguém, então usava-se rapar, né, o cabelo da sua cabeça e ficar calvo por um tempo. Mas no caso de Eliseu, talvez estivesse sendo acusado da morte de seu irmão de ministério, né, o Elias. Então, Elias havia sido morto e Eliseu estava lá perto. Ou seja, Elias não foi morto, Elias foi levado, né, num carro de fogo. Então ele foi levado, não foi morto, como eu estava dizendo. Então veja aqui, no caso de Eliseu, talvez estivesse sendo acusado, ele foi acusado da morte, por isso que eu falei morto, porque o que eles pensavam foi que Eliseu havia matado o Elias. Se você ler a história, você vai ver que eles foram procurar o corpo de Elias. E não achando o corpo de Elias, é natural que as outras pessoas, que muitos daquelas pessoas crescem que Eliseu havia matado o Elias e teria escondido o seu corpo. Então, a recepção, veja que assim o que esperava por Eliseu em Betel não seria uma recepção digna de um profeta de Deus, mas a execução de um criminoso. Com certeza, esses 42 ou mais de 42 pessoas
poderiam estar atacando Eliseu para matar também Eliseu, porque não encontraram o corpo de Elias, que foi levado por um carro de fogo. Então, pelo fato de Eliseu ter sido comissionado pelo próprio Deus, o qual lhe atribuiu poderes espirituais, quer dizer, Elias recebeu poderes espirituais. Deus tinha dado a Eliseu, assim, ou seja, deu a Eliseu poderes espirituais ainda maiores do que os poderes espirituais que tinha o Elias. Eliseu poderia ter usado esses poderes espirituais para acabar com todos aqueles que estavam zombando dele, mas não fez isso Eliseu. Eliseu apenas amaldiçoou, não sei com que palavras, mas amaldiçoou aquelas pessoas, aqueles jovens, e eu não sei quantos que estavam ali, sei que 42 foram despedaçados. Então, veja bem, ele não usou isso. O que aconteceu com as ursas que saíram de lá foi de providência divina. Então, a rejeição divina da rebeldia daqueles jovens não lançava o profeta apenas na desonra, mas também classificava seus poderes como malignos se ele fizesse. Se Eliseu tivesse usado o poder de Deus para matar todos aqueles que estavam zombando disso, então já não era de Deus, então era maligno aquilo. Porque matar pessoas por receber zombação, não se faz isso. Ninguém usa o poder de Deus para prejudicar as outras pessoas. Ninguém usa o poder do Espírito Santo na sua vida para machucar os outros, para prejudicar as outras pessoas. O poder e a graça de Deus sobre a vida de uma pessoa é para abençoar as pessoas. É para levar o bem para as outras pessoas. Neste caso aqui, veja que Eliseu estava sendo atacado. Então ele os amaldiçoou. Agora, o que era uma clara e intensa blasfêmia contra o Espírito de Deus, essas pessoas mandando que Eliseu subisse e oferecesse sacrifícios idólatras a deuses estranhos, isso era uma blasfêmia contra Deus. Por derradeiro, o texto bíblico declara que Eliseu apenas amaldiçoou aqueles jovens pela blasfêmia que eles estavam proferindo contra ele, chamando ele de calvo, como se ele tivesse matado o Elias, e também mandando que ele subisse ao Monte Betel e oferecesse sacrifícios a deuses estranhos. Então, foi providência divina o que aconteceu com a morte daqueles jovens, daquelas pessoas que estavam ali, zombando de Eliseu. Então, o que é bullying? Agora sim, forma de violência que, sendo verbal ou física, acontece de modo repentino e persistente. É o que havia acontecido, que estava acontecendo com Eliseu. Violentamente, aqueles jovens estavam atacando Eliseu e queriam atacá-lo fisicamente, verbalmente. Eles já estavam atacando. Agora, sendo direcionada contra qualquer pessoa, caracterizando-se por atingir os mais fracos de modo a intimidar, humilhar ou maltratar os que são alvos dessas agressões. Nesse caso aqui, Eliseu não era um fraco, Eliseu estava sendo forte, porque para os homens, para as pessoas que não têm conhecimento de Deus, fortes são aqueles que enfrentam os outros, fortes são aqueles que
vão em cima, que agridem fisicamente, que falam palavras, que humilham as pessoas. Esses são os fortes. Mas para quem tem o conhecimento de Deus, quem tem sabedoria, quem tem o Espírito Santo, sabe que Eliseu estava sendo forte, porque ele estava suportando todos esses ataques. E o que ele proferiu foi apenas uma palavra de maldição. Ele não mandou que ursas saíssem e viessem e despedaçassem 42, gente. 42 foi o que as ursas comeram. Pode ter, quem sabe tinha mais daqueles. Então, mas 42 pessoas indo em cima de um homem que não tinha nada a ver com a morte de Elias. Então, ou seja, com a morte era o que eles achavam que Elias havia morrido, né? Porque eles pensavam que Eliseu havia matado Elias. E não, esse negócio de Deus ter levado Elias no carro de fogo só para aqueles que acreditavam em Deus e que criam em Deus. Porque as demais pessoas achavam e pensavam diferente, por isso atacaram Eliseu. Agora, essa agressão, a agressão do Burnig, pode terminar em morte. Não terminou lá em morte? Os 42 que atacaram Eliseu não acabaram por morrer? Então o bullying é um problema mundial, onde a agressão física ou moral repetitiva. Imagine todo dia você passando em um lugar e alguém te qualificando, julgando ou buscando uma característica física em você e todos os dias você ouvindo aquilo, não é? Então, é uma agressão, pode ser física e pode ser também moral e é sempre repetitiva. Então, isso deixa marcas nas pessoas para o resto de suas vidas. O agressor, aquele que comete o bullying, né? O agressor ele inferioriza o outro, se opõe sobre o outro, na tentativa de superá-lo em termos físicos e psicológicos e de satisfazer o seu ego, porque ele quer ser grande, porque ele quer ser maior, então ele procura inferiorizar o outro para que ele seja maior. Quase sempre essas pessoas não têm suporte de uma boa educação com conselhos. Essas pessoas não foram educadas como deveriam ser educadas, né? Não foram aconselhados, não têm amparos apropriados, e é isso que mais, e às vezes encoraja essas pessoas a fazer o que elas fazem. Isso nas escolas, principalmente nas escolas, o bullying tem sido uma tragédia, né? Tem destruído a vida de muitos jovens, adolescentes e crianças, e isso eu creio que está sendo combatido nas escolas. Eu creio que isso está sendo bem visto e está sendo, e a cada dia mais, eu creio que ainda vai melhorar, a segurança vai conseguir vencer tudo isso, a igreja orando, também nós vamos conseguir fazer com que esse tipo de violência que está acontecendo principalmente nas escolas, nas faculdades, enfim, nos ambientes onde estão jovens, adolescentes e crianças, isso se acabe de uma vez, porque isso é triste, porque isso prejudica as pessoas, porque isso prejudica famílias, porque isso prejudica e marca pessoas para o resto da vida, e isso é ruim, não é? Então, a vítima, ela é sempre alguém que está desamparado, na maioria das vezes não tem para onde ir, não tem um refúgio, não sabe o que fazer,
fica com medo, tem que ir à escola, o que fazer, não quer falar aos pais, tem medo dos amigos, não quer falar com o diretor, tem medo também, não quer ir à polícia porque tem medo e acaba sofrendo essas pressões, esse bullying, né? São as pressões psicológicas e até físicas, né? Com agressões a tudo isso. Então veja aí, a vítima é sempre alguém desamparado, com medo de tudo que sofre ou das possíveis consequências, seus extintos atos, não age, se reprimindo a si mesmo, né? E a pessoa continua só e só sofrendo. Tiago capítulo 3, versículos de 1 a 9, só o versículo 6 diz assim: a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. O poder da língua. Já falamos aqui sobre o poder da língua. Então vamos usar a língua para abençoar, gente. Vamos usar a língua para levar coisas boas para os outros. Vamos usar a língua para abençoar as pessoas, para consolar as pessoas. Cuidado com a língua. Ela é um pequeno órgão do corpo humano, mas pode causar grandes males aos que a usam mal e também àqueles contra quem é usada. Então, use a língua para edificar, para falar edificantes, para falar aquilo que é bom, para falar aquilo que consola, que conforta as outras pessoas. Não use a língua para fuxicar, para fofocar, para maldizer, para blasfemar, para amaldiçoar, mas use a língua para abençoar as pessoas. O escritor sacro, ou seja, no caso aqui Tiago, compara a língua a um pequeno fogo, um fósforo, sim, um pequeno fogo que pode incendiar até um pedaço de cigarro. As pessoas conseguem fazer aí incêndios que alastram por países e matam pessoas e destroem campos, como aconteceu aqui em Portugal. Muitas pessoas, muitas famílias morreram, muitas famílias perderam as suas vidas. Isso é triste, nós sofremos, nós que vivemos aqui. Por quê? Porque as pessoas usaram aí de má, usaram um pequeno fogo, qualquer coisa, e destruiu muita coisa. Então, o escritor, nós não estamos falando desse assunto, estamos falando da língua, que a língua pode fazer tudo isso, não é? Também. Então precisamos saber usar a nossa língua com sabedoria, para que nunca seja um instrumento de maldição, mas uma bênção para nós e todas as pessoas que nos rodeiam. Se nós usarmos a nossa língua para falarmos as coisas boas, para levar as pessoas a serem influenciadas a fazer o bem, então estaremos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Pelo poder do Espírito Santo nós podemos dominar a língua. Há pessoas que dizem, nós não podemos. Podemos sim. A língua, quando não controlada, pode causar grandes danos à sociedade em que nós estamos inseridos. Então a língua causa esse tipo de coisa, quando ela não é controlada. Ela pode ser controlada para a glória de Deus. Você pode controlar a língua. Vemos que o homem pode controlar um grande transatlântico com um pequeno leme. Pode domar a grandes animais da selva. Como, pois, não pode controlar a sua língua? Só se não quiser. O homem pode fazer tantas coisas muito maior do que dominar a língua. Como que ele não pode dominar a língua? Pode sim. Pode dominar a língua. Você que é extrovertido, que fala demais, cuidado. Controle aquilo que você fala,
para que você não venha prejudicar famílias, para que você não venha prejudicar sociedades, para que você não venha prejudicar as pessoas que estão ao seu redor. A nossa língua pode ser instrumento de bênção. A língua que assim pode causar tão grandes danos também pode ser tornada, numa fonte de água refrescante e vivificante. Então, quando nós falamos coisas boas, quando nós pronunciamos aquilo que agrada a Deus e agrada também as pessoas, quando nós falamos coisas edificantes, nós estamos então refrescando e vivificando e alegrando e consolando e confortando a vida de muita gente. Então, as palavras ditas pela nossa língua, pela nossa boca, mostram bem do que o nosso coração está cheio. Do que o seu coração está cheio? Está cheio de bondade, é claro, então você vai falar aquilo que é bom. Agora, se o seu coração estiver cheio de maldade, a sua língua, a sua boca vai falar maldade, vai transmitir maldade, vai levar más influência aos outros. Então, de iniquidade, maldade ou de amor e de bênção, de que fala a tua boca, Palavras de maldição, intriga, acusação, maldade ou palavras de bênção e amor. Que seja palavras de bênção, que seja palavras de amor, que seja palavras que edifica, que seja palavras que transforma, que alegra e que consola o coração e a vida daqueles que estão ao seu redor. Provérbios capítulo 3 e o versículo 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. É a leitura do sábado. Não tenha inveja do homem violento. Ter inveja já é ruim. Ainda mais as pessoas tendo inveja de uma pessoa violenta, de uma pessoa criminosa. Asaf, ele teve inveja dos ímpios, não é? Então, ter inveja é mal, já não pode. E ter inveja dos violentos, devemos amar as pessoas e não invejá-las. Devemos amar e não invejar as pessoas. A inveja é uma atitude errada, que leva a comportamentos pecaminosos. Quais são os comportamentos pecaminosos que levam à inveja? Inveja é querer ter o que a outra pessoa tem, ficando ressentido com seu bem, Então a pessoa quer ter o que a outra tem. Ele nunca está satisfeito com aquilo que tem. Ele se ressente pelo que ele tem e quer ter o que o outro tem. Ele cobiça o que o outro agrega para si. Ele cobiça e quer o que o outro tem e nunca está contente com aquilo que Deus lhe deu. E isso causa-lhe mal e causa mal também às outras pessoas. Então, quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada. Deus abençoou a outra pessoa. Deus deu sucesso a outra pessoa. Deus ajudou a outra pessoa. E vai aparecer aqueles que agora têm inveja. E ele, em vez de participar daquela alegria, em vez de dar os parabéns para aquela pessoa que recebeu uma bênção de Deus, em vez de se integrar e se alegrar com aqueles que estão ali também se alegrando, não. Ele se afasta, ele não se alegra, porque ele queria para ele. Chegando mesmo a odiar seu irmão porque tem o que ele cobiça.
O irmão dele conseguiu, mas ele não conseguiu. A história do filho pródigo, o filho que ficou lá, tinha tudo que ele queria e podia fazer. E ele nunca fez. Mas quando chegou o filho que havia ido embora e agora voltado, e o pai recebeu e deu uma festa e matou lá o melhor boi que tinha lá na sua fazenda e deu uma festa, aí o mais velho, em vez de se alegrar, o que ele fez? Ficou com inveja, ficou ressentido e disse que o pai fez aquilo para ele, que havia fugido, o filho rebelde, que havia gastado tudo e agora voltado, e para ele que estava sempre ali, nunca deu nada. Quantas pessoas também na igreja não estão assim, não é? Estão na igreja há tantos anos, podem ter sido batizados com o Espírito Santo, podem receber tanta coisa boa de Deus, mas não liga. Aí vem um novo convertido, nunca foi crente, recebe Jesus na sua vida, e com uma semana, duas, Jesus batiza ele com o Espírito Santo. Com um ano ou dois, ele já está trabalhando na obra do Senhor. Depois já está sendo separado para um ministério e aquele outro continua lá parado, né? A inveja é perigoso, muito perigoso. Olha aqui, chegando mesmo a odiar. Quem ama outra pessoa quer seu bem e não fica com inveja se não recebe as mesmas bênçãos. Então quem ama faz isso. Quem ama não fica com inveja, quem ama não fica com ressentimentos, quem ama ele se alegra com aqueles que estão sendo abençoados. E se ele não foi ainda, está aguardando de Deus, porque a qualquer momento ele também vai ficar abençoado, mas enquanto os seus irmãos estão sendo abençoados, ele está alegre, ele está feliz, juntamente com o seu querido irmão. Irmãos amados, é uma lição linda. Mais informações eu creio que você vai ter na sua escola bíblica dominical, na EBD, da sua congregação. Muita coisa boa os professores vão ter para ensinar, para falar, porque é um assunto muito importante que você deve estudar, não só na sua lição da escola dominical, mas procure também se inteirar melhor, comprando bons livros, estudando sobre esse assunto, porque é um assunto de cunho maravilhoso, é um assunto especial e que nós devemos nos informar melhor, saber melhor, para nos comportar melhor como igreja e como cristãos que somos diante da sociedade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e não se esqueça, www.moldado.com é o nosso site. Faça uma visita e que as bênçãos do Senhor continuem sendo sobre a sua vida, em nome de Jesus.